Como você já sabe, ou já deve ter visto em inúmeros vídeos, a gente tem várias características de personalidades, né? Aquelas construídas ao longo do tempo, através das nossas ações e reações, né? As nossas reações e depois ações a tudo que aconteceu na nossa vida, às crenças, aos ensinamentos de pais e professores, das observações que a gente faz na vida, vão criando lá na infância, nos primeiros 7 anos, principalmente, segundo a antroposofia, os nossos traços de personalidade. E esses traços de personalidade vão criando vida, né? Vão criando vida e eles vão comandando as nossas decisões depois, porque é como a gente aprendeu, é como se a gente tivesse formatado, formulado uma grande matrix de decisões, um mapa decisório de fato, prontinho para se defender do mundo, né? Para sobreviver e no máximo crescer um pouco, mas dentro de um limite do conhecido. Indo pouco no desconhecido, né? A gente até fora de nós busca coisas desconhecidas, mas dentro de nós a gente fica ali meio que acomodado, né? Nesse, entre aspas, conforto, que é um costume, de fato, uma zona de costume que faz com que a gente, de fato, consiga sobreviver, né? Levar uma vida, vamos dizer assim, lutando, né? Alguns com sucesso, outros sem muito, mas enfim, depende da área, tal. As personalidades que a gente percebe, né? E muitos, de novo, muitos vídeos falando sobre personalidades, as várias faces do ser humano e tal. Comentando também que as personalidades vêm de forma genética, né? Então tem a neurociência aí falando que tem características nossas, né, de ações e reações, que eu chamo de personalidade, tá? Como a gente decide, ou seja, como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age diante das situações de fora de nós, a partir desse mecanismo, né, desse lugar que está dentro de nós, meio que moldado, formatado do passado. Então essas são as nossas personalidades. Aí tem aquele extrovertido, introvertido, tem gente que dá nome diferente, né? Então tem aquelas características nossas, né? Todas elas têm virtudes e todas elas têm qualidades, né? Todas elas têm coisas que eu chamo de virtude, aquilo que nos leva para um lugar maior, né? Para um lugar realmente da essência humana, daquilo que a gente realmente veio fazer no mundo. E outros nos levam para outro lugar, ou seja, nos desviam, que é o que hoje o mundo chama de vieses, né? Vieses cognitivos. Então a gente meio que sai fazendo as coisas sem saber o porquê, não chega lá sem saber o porquê também, porque dá preguiça, vergonha, raiva, etc e tal. E de fato chega a responder, a reagir ao mundo de uma forma meio que limitada. Então essas são as nossas personalidades. Você pode escolher viver a vida com as suas personalidades, como é a maioria das pessoas escolhe, né? A gente fica no superficial, né? No superficial, a gente não quer mergulhar. A gente gosta mais de ficar passando tempo com dancinhas do Reels ou coisas que de fato não trazem nada de profundo para a gente. A gente fica meio que dormente, né? Por exemplo, eu me sinto dormente quando eu assisto série, né? Essas séries que não tem nada a ver com a minha vida, mas eu fico lá dizendo que eu estou passando tempo, mas depende do tempo que eu passo ali, né? Como ontem, por exemplo, eu fiquei até 1h30 da manhã porque eu queria acabar uma série. Isso foi completamente ineficiente, disfuncional para mim. Foi minha personalidade, querendo realmente ver o fim da história e tal. Uma coisa meio babaca, no fundo, para a minha vida atual, né? Para o que eu busco de fato. Mas eu caí nessa. E fazer o quê, né? Sou humano, me perdoei e segue em frente.